seja bem-vindo ao nosso programa Domingo em Família. Que bom que você pôde estar conosco aqui neste domingo. Eu tenho certeza que o Senhor trabalhará profundamente no seu coração. Estamos vivendo dias bem desafiadores e os temas que nós estamos abordando aqui é para alcançar todo tipo de família, todo tipo de fase e de situação também. Então, por isso, interaja conosco no chat, coloque aí o seu pedido de oração, a sua dúvida e o seu partilhar. E até o seu testemunho do que esse programa está fazendo na sua vida. A gente vê muitos solteiros, inclusive, e noivos também, já aproveitando deste tempo. Então, fique com a gente, passe esse link aí para outras famílias e pessoas que você conhece. Domingo em Família tem sido muito especial, alimento com qualidade, né, Vivian? Exatamente. Nós temos outras temporadas também no canal do YouTube da Igreja da Cidade e sabemos que Deus ama muito família e por isso, neste ano, em especial na Igreja da Cidade, que é o ano da Palavra da Família, essa iniciativa também aí incentivada pelo Ministério de Famílias da Igreja, Herança Real, para que cada família receba através deste programa uma ativação para viver os seus melhores anos. Tem ministrações para o casal, tem ministrações para a conexão com os filhos, sobre os filhos e temas diversos, a relevância da igreja, da família, na igreja, na sociedade. Então, eu te incentivo a ver os outros programas. Eu quero agora aproveitar, junto com a Vivi aqui, e abençoar você, a sua casa, em relação a uma área tão importante que são as finanças. Em Lucas 16:11 está assim, palavras de Jesus: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse texto é uma explosão. Quando eu entendi esse texto, minha vida mudou radicalmente. Ou seja, o dinheiro é um teste. Quando eu administro bem o dinheiro, quando eu tenho um coração fiel, um coração generoso, eu tenho uma capacidade administrativa, eu honro como um bom mordomo aquilo que Deus coloca em minhas mãos, Deus me abençoa nesta área, mas acontece algo que é um plus, eu sou promovido espiritualmente. E isso vai envolver também a minha influência no reino. Então, se você agora quer exercer a sua fidelidade e também está sendo tocado pelo Senhor a dar uma oferta por generosidade, tem aí nos GCs as contas da igreja, você pode fazer agora mesmo. Se você está fora do país, tem também o QR Code aí com o PayPal e você pode participar deste momento de obediência e fé. Vamos orar por essa área vital nas nossas famílias? Pai, em nome de Jesus, queremos passar nesse teste. Sim. Queremos ter a boa mordomia, sermos bons administradores para que a nossa família seja abençoada, a família e igreja também. Sim. E a sociedade. Sim. Queremos, Pai, através da boa mordomia, sermos confiáveis para o Senhor, para que possamos administrar bênçãos espirituais, unção, ministério, para que assim, Pai, a nossa vida vá para um outro nível de frutificação. Amém. Repreendemos as emboscadas, armadilhas e setas de Mamon. Sim. E liberamos, Pai, o exponencial do Senhor em nossas finanças. Obrigado pelo pão cotidiano. Sim. E por aquilo que o Senhor ainda fará neste ano. Oramos assim, abençoando essa área importante nas famílias. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida nessa área. Amém. E hoje nós temos o querido pastor Júlio Florencio com uma palavra sobre encorajamento para famílias que estão vivendo luto ou alguma doença no aspecto crônico. Algo que o Senhor vai trazer não só cura para o físico, mas para a emoção e para o espírito. Então te convidamos agora para assistir junto conosco esta ministração para o seu coração. Vamos lá? Olá, pastor Fabiano, pastora Vivi, é um prazer estar com vocês, prazer estar fazendo parte no Domingo em Família e hoje falando de um assunto tão sério, tão importante,
Que bom estar com você aí na sua casa, fazendo parte do seu domingo, da sua programação dominical e você nos acompanhando para essa chamada especial, para um domingo super especial. Eu sou o pastor Júlio, um dos pastores desta igreja. Eu tenho um ministério hoje que chama Ministério Zoe, que trata da família enlutada, das pessoas que precisam do acompanhamento durante o luto. Eu também acompanho e aconselho pessoas que estão passando por enfermidade e é exatamente em cima disso que tem o tema da nossa mensagem de hoje. O encorajamento para famílias no luto ou com doenças familiares. Todos nós já enterramos alguém, um amigo, parente, já enterramos nossos avós, alguns até seus pais, como eu, já enterrei meu pai, já perdi meu bisavô, perdi um irmão com 11 meses de idade e próximo de completar um ano, perdi amigos, chegado. Eu não sei se você lembra de uma situação trágica no Brasil, em que 21 técnicos engenheiros do CTA vieram a falecer ali em Alcântara, em São Luís do Maranhão, na base de lançamento do VLS. Aqueles 21 engenheiros e técnicos eram amigos próximos. Eu fiz carreira com eles. Foi uma tragédia nacional. Avião já caiu, time de futebol já morreu. A morte chega, a doença aparece. Tanto um avião que cai, como um palácio que tem uma doença, uma pandemia, como nós estamos vivendo agora, entra tanto na favela, nos barracos, como nos bairros mais nobres das nossas cidades. Enfim, nós um dia rompemos o nosso cordão umbilical. O que eu vim falar com vocês é falar de um consolo e encorajamento num tempo tão difícil, diante do luto ou da doença, e falar de Zoe. A palavra Zoe do ministério fala da própria vida de Deus em nós. A vida que pertence a Deus. Uma vida nobre, uma vida genuína, uma vida ativa, uma vida completa, uma vida absoluta, uma vida real. Esse é o Zoe. E fazer a meditação em cima da morte, trazermos encorajamento em cima do luto ou da doença, é fazer com que a gente estabeleça uma atualização como seres humanos, como criaturas da mão de Deus. E quando nós saímos do ventre da nossa mãe, ali nós inauguramos um tempo de validade aqui nessa terra. O próprio Jesus diz, que no mundo tereis aflições. O próprio Espírito que Ele envia para estar junto com a igreja e caminhar aqui nessa terra, fala de consolo, fala de conforto. Se juntarmos a consolação com o conforto, a gente vai ver que existe um encorajamento. É isso, um encorajamento para as famílias. E esse programa é especial para a sua casa e para a sua família, do consolo e do conforto, independente do que você está vivendo, se você passou por um luto ou está sabendo de um diagnóstico médico, está acompanhando alguém querido, estão fazendo sessões de quimioterapia, está para fazer uma cirurgia ou está no pós-cirúrgico, independentemente. Mas o salmista também fala que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ninguém escapa da atenção de Deus, da percepção de Deus, quando nós vamos em busca desse consolo, desse conforto. Não só olhando para o nosso tempo, para esse momento de 2020, mas olhando para uma história da Bíblia, eu queria pedir a sua atenção porque esse Deus está sempre agindo. A história bíblica, a realidade da história da Bíblia Sagrada é impressionante. Quando o próprio Deus levanta patriarcas, sacerdotes, profetas, reis, homens e mulheres poderosos, de liderança forte, ele conota como ele traz uma sensibilidade e mostra de homens como Abraão, Isaac, Jacó, como Moisés. E no segundo período vem Josué, vem Samuel, vem Davi, vem Salomão. Mas dentro dessa história bíblica, queria chamar a tua atenção para um livro, que é o livro de Ruth. O livro de Ruth, 4 capítulos, e de uma maneira pretensiosa de Deus, uma maneira toda coordenada por Deus. Essa história, Deus vem agindo de uma maneira muito clara, desde a criação, a existência, do movimento da vida e da fé. Quando ele levantou grandes homens poderosos, chega um momento que ele liberta o seu povo da escravidão. Ele traz saúde, comida no meio do deserto. E toda a provisão vem até que chega uma história de Ruth, uma estrangeira, uma moabita, uma mulher que vem a conhecer a
a sua sogra, Noemi. Noemi e Elimeleque saem da terra do pão, saem de Belém e Efrata. E a miséria, a luta com 2 filhos, eles saem, Quilion e Malom, saem junto com seus pais, Noemi e Elimeleque, e vai morar em Moabe. Só que lá as coisas não dão certo. E infelizmente, Noemi fica viúva, Elimeleque morre. E os seus filhos casam com 2 mulheres, Ruth e Orfa. E tempos depois, nesse decênio, 10 anos que eles ficaram em Moabe, os filhos de Noemi também morrem. Ficam 3 viúvas, 3 pobres mulheres, sem marido, sem nada financeiramente para poder, recurso. A doença se instalou em Moabe. Mas Deus começa a abençoar Judá, Belém, e eles são belemitas, são de Belém e Efrata. E Noemi resolve voltar. E no meio do caminho, uma das suas noras fica e volta para sua terra, mas Ruth não. Faz uma aliança de consolo, uma aliança de conforto com Noemi. E ela chegando em Belém, chegando em Judá, ela conhece um homem chamado Boaz. Você vê a maneira com que Deus vai trabalhando. Tem momento que você se sente desqualificado. Tem momento que você se sente abatido, com dores. Se sente lutado. Se sente até culpado. Por que eu não fiz por alguém? Por que eu não fiz melhor por ele? Agora que ele morreu, você começa a se culpar. Mas isso não está no coração de Ruth. Ela segue aquela que ficou, que é Noemi. E cuida de Noemi. E chegando lá, encurtando a história, são 4 capítulos no livro de Ruth que mostra que Boaz casa-se com Ruth. Aqui é lindo porque quando o Senhor faz que essa estrangeira discreta, uma história muito discreta na Bíblia, casa-se com Boaz, tem um filho chamado Obed. Obed vem gerar a Jessé. E Jessé foi pai de quem? De Davi. Então você vê que no meio de tanta tragédia, de tantas situações complicadas, Deus foi fazendo essa história se tornar, e o próprio Boaz e Ruth entrar na genealogia de Jesus. Por isso que ele tem o nome de o leão da tribo de Judá. E esse mesmo Jesus que fala conosco hoje, essa mesma expectativa. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa morte e doença, dos acidentes ou não, incidentes ou não, tragédias ou não, pela doença conhecemos algumas falências, algumas dificuldades. Nós então vamos entender hoje, nessa tarde, que o Senhor quer nos trazer consolo, conforto, encorajamento. Começando aqui, eu queria citar Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulações. Presta atenção aqui, queridos. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Vai fazer transbordar e superar no meio de tanto desconforto essa consolação para atendermos o quê? A qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. Essa é a palavra. Esse é o espírito de consolo, desse ruá, desse paráclito, do Espírito de Jesus sobre a igreja, desse programa que chega na tua casa nessa tarde de domingo. O salmista diz assim, Salmo 25, versículo 5, minha esperança está em ti o tempo todo. O tempo todo. Esse final de semana, com esse programa agora, você pode mudar a tua história. Davi está dizendo que o tempo todo ele tinha esperança em Deus. O salmista, no Salmo 33, versículo 20, diz, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso socorro bem presente. Muito bem, como enfrentar então o luto e a doença nesse tempo? Jesus disse, eu já disse aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Ele mesmo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo começa, a nossa natureza humana começa nesse rompimento com o útero materno e nós já entendemos que a partir desse momento nós inauguramos um tempo, um período aqui nessa terra e vamos morrer, todos nós vamos morrer. O salário do pecado é a morte e nós sofremos doenças. Então como ter coragem e força em tempos de luto e de dor? Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é falar traz cura. Não se esconda. Não se isole.
Fale, abra o seu coração, fale sem medo, tenha coragem, não tenha vergonha de falar o que você está sentindo. Não tenha vergonha porque luto não é pecado. Chorar por causa de uma doença não é pecado. Nós estamos falando que o luto precisa ser falado, as perdas precisam ser conhecidas, a doença. E baseado nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele está dizendo que Deus é Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Ele é misericordioso e consolador. Então é um Deus que consola em todas as nossas tribulações, em todas as nossas lutas. Então, para enfrentar com coragem o luto e as doenças, precisamos antes sermos confortados e consolados pelos próprios sofrimentos de Cristo, da própria palavra, da própria história de Jesus. Precisamos buscar base segura para nos ajudar a passar pelo luto diante da perda. Precisamos da família, precisamos dos amigos, precisamos da igreja, precisamos de líderes, precisamos de profissionais, de médicos, psicólogos, psiquiatras, médicos, fazemos nossos exames corretamente, nos alimentarmos de maneira correta. Então ter esperança é muito importante e não deixar que ela morra é fundamental. Temos esperança. Jesus nasceu aqui neste mundo. Sabe o que Jesus falava para os seus amigos, para os seus discípulos? Eu vou morrer. Eu preciso morrer. Porque somente depois que eu morrer, porque a semente que cai na terra morre, aí ele fala, aí sim eu tenho poder para vencer a morte. E Jesus, o Emanuel, Deus conosco, morre e ressuscita ao terceiro dia. Então ele falava com a morte, e ele falava nessa hora que nós precisamos entender que aquele que morreu um dia ressuscitaria para nos trazer esperança. Então, como seres humanos, nós nunca estaremos prontos a perder. Na verdade, a gente não gosta de perder. Eu estou no auge dos meus 60 anos e sei que hoje o meu corpo já não é mais o mesmo. O meu físico, a minha aparência já não é mais a mesma. Mas quando eu perdi a minha adolescência, perdi a minha juventude, hoje com a minha vida adulta e hoje como um idoso, não é? Eu sei que o meu corpo já não é mais o mesmo, mas ele está melhor. Eu aprendi a respeitar mais o meu corpo e a entender mais os sintomas e os sinais que ele me dá. O pastor Carlito fala que nós temos poder para enfrentar isso tudo com um autoconhecimento, conhecendo a nós mesmos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Como enfrentar o luto, lidar com o luto, como enfrentar uma doença e lidar com o tratamento. A verdade liberta, queridos. O que você está sentindo, fale, busque ajuda. A palavra que eu tenho para você desse consolo, trocando em miúdos aqui, a última palavra é ressurreição. Dependemos da graça do Senhor. O consolo não vem antecipadamente, o consolo vem na hora da crise. O que aconteceu com Ruth, o que aconteceu com Noemi foi no meio da crise. O consolo não vem antes. O consolo é para a hora em que a gente está passando a maior dor. E se existe uma dor difícil de encarar, é uma doença, a dor do dia, ou a morte, ou o luto. Mas tem uma coisa também que eu tenho aprendido nesse tempo. A morte é o sinal de igualdade na equação matemática da vida. Morte e dores faz parte do processo. Conte com seus amigos, conte com a igreja, conte com a liderança. Não existe discurso. Eu tenho aprendido no Ministério Zoe que não existe discurso de consolo. O que funciona mais é a presença. Sabe Ruth e Noemi? Uma do lado da outra. É aquele ombro amigo que você dá. Aquele abraço, aquela sua presença na hora da despedida. Consolação, consolo, irá ajudar as pessoas. Lembra de uma história ali em João capítulo 11, quando Jesus fica sabendo que o seu amigo está doente, Lázaro, ali em Betânia. Lázaro é irmão de Maria e Marta. E Jesus, sabendo que ele estava doente, depois de alguns dias ele chega e Lázaro já tinha morrido. E ele tem uma das expressões mais lindas, quando ele chega no túmulo e pede para tirar a pedra e chama Lázaro pelo nome. Hoje é dia de que essa palavra de consolo e de conforto possa entrar na tua casa independente da adversidade, do nível do problema, da sua luta, da sua dor. O Senhor está te chamando pelo nome, como Ele fez com o seu amigo Lázaro, e ressurgiu com uma palavra de esperança. E entregou Lázaro para suas irmãs, ali em Betânia. O próprio Jesus, quando fala no sermão da bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lá no finalzinho, de Mateus 16, 25, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Luto é um tempo previsto.
Luto tem realmente um tempo para acontecer. E se nós pegarmos Salomão falando em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, está dizendo assim: tempo de renascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo tem seu tempo determinado. E quando ele fala de tempo de nascer e morrer, plantar e colher, ele também fala em Eclesiastes 3, Salomão escreve no versículo 12 e 13, dizendo assim: descobri que não há nada melhor para o homem, recebe aí, não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri, Salomão está dizendo, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente, é um dom de Deus. Pastor Carlito diz também que a esperança é o óleo da vida. É forte. É aquilo que lubrifica os nossos motores para a existência. Perda de pessoas, luto. Perda de saúde, perda de trabalho. Hoje nós passamos por um período de muitos desempregados. Nós temos sentimento de perda, crises financeiras. Então veio uma pandemia que trouxe sérios problemas e complicados problemas na área também financeira. Doenças físicas e mentais, frustrações e decepções. Então temos aqui um momento em que eu quero fechar essa palavra com 3 princípios importantes para o seu coração nessa tarde. Como você pode ter coragem diante das perdas? Como enfrentar o luto e as enfermidades nessa vida? Eu queria que você pegasse, primeiro ponto é, acredite que Deus está no controle de eternidade em eternidade. É Deus agindo, é Deus que é fundamento, é o próprio Jesus que é a motivação, o próprio Espírito que é a revelação do consolo, da força, do encorajamento. Acredite que Deus está no controle de eternidade em eternidade. O que eu quero dizer com isso? Pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Quando você foca no problema, quando você foca na dor, quando você foca só no luto, você fracassa. Foque na solução, no ponto futuro, naquilo que Deus está preparando para o seu amanhã. Lamentações 3:21 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A fé exige exercício. Como os nossos músculos, a fé exige que a gente faça um exercício. E aí o exercício da fé é de reflexão, de esforço da mente. Saia da situação que você está. Se é hora de sair de Moabe e voltar para ajudar. Se é hora de ouvir a voz de Jesus e sair do túmulo porque Ele nos chama. Quando o próprio Jesus está dizendo isso, e quando Ele ensina-nos que no mundo teríamos aflições, o que eu posso entender? Que a vida não é indolor. A vida não é indolor. A vida não é uma linha reta. A vida tem curvas, tem conversões, tem perigos. Na doença carrancuda da nossa vida está o sorriso de Deus para nós, a nossa espera. Como recomeçar depois da perda? Como ter luz nesse caminho de tanta dificuldade? Reagir, orar. Eu citei aqui no começo o livro de Ruth, que fala de um livro de amor, de um romance, de uma história perfeita, que fala nessa trajetória linda entre muitas perdas, mas também de um final que estabelece uma nova ordem. E hoje nós podemos meditar sobre ela. Quem foi Noemi, quem foi Ruth, quem foi Boaz, quem foi Obed, quem foi Jessé, quem foi Davi, quem foi Salomão. Segunda coisa, como você pode ter coragem diante das perdas? Acredite que Deus sempre quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você nesse domingo. Deus quer o melhor para você mesmo diante de todas estas trajetórias, de todas as notícias. Creia no Deus da esperança. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito, pelo Ruá, pelo Paráclito, pelo Consolador. E porque Ele pode, você deve renovar a sua esperança. Deus sabe, Deus pode e Deus agirá. Deus fará em seu favor. É interessante que quando a gente olha para a história ali em Betânia, o próprio Jesus chorou. Chorar com os que choram. Receberá consolo, força. O próprio testemunho de Ruth chega de lamento, de choro, de dor do lado de Noemi. Jesus chorou lá em João 11:35. O que Deus deseja para nós? Bem ou mal? O que você conclui com essa reflexão? Deus deseja o nosso bem.
Deus deseja que nós acreditemos que vem uma satisfação plena através dele. Deus pode fazer. E o último ponto, acredite, Deus tem poder sobre a morte e decida renovar sua esperança hoje. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso não desanimamos, aleluia. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse domingo pode mudar, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Querido, presta atenção aqui, aí na sua casa, na sua família. Render minha perda a Deus, a minha luta, o meu luto, a minha enfermidade, é deixá-lo soprar vida na área quebrada da sua existência, da sua vida. Concluindo aqui, põe a sua esperança em Deus. Salmo 42, versículo 5. O escritor aos Hebreus diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Pedro chama na sua carta de a viva esperança. O Senhor venceu a morte, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte? A sua vitória foi tragada por aquele que tem poder sobre a morte. O que eu quero dizer para você nesse domingo? Presta atenção, você não viverá e nem morrerá decepcionado. Creia no poder dessa palavra, creia no encorajamento dessa palavra. Paulo, escrevendo também aos Romanos capítulo 5, versículo 5, diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, desse Deus que está agindo em nosso favor, nos salvando em tempo de pandemia, nos cuidando, nos protegendo. Mesmo que o luto chegou, Ele é um Deus de esperança. Eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse sua cabeça. Eu quero fazer uma oração sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse tempo em que eu estou falando de encorajamento em tempos de lutas, de lutos e de dores. Deus, eu oro agora apresentando cada família. Que haja coragem diante de tudo isso, Senhor, que nós falamos. Que esse programa, nessa tarde de domingo, seja um agente poderoso e transformador, Deus, para essa família que hoje sofre, que sente saudade, sente dores. Senhor, livra agora de toda a depressão, de todo o foco depressivo, de angústia. Derrama a tua unção de graça. Derrama, Deus, sobre cada casa agora, livrando da ansiedade, da tristeza, da amargura. A tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu oro pedindo, Pai, que esse empoderamento entre em cada casa, entre em cada lar, nessa tarde de domingo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, que você tenha um testemunho lindo de encorajamento diante das perdas e das suas crises, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Uau, que especial! Aprendemos demais. A Bíblia tem resposta para tudo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Paráclitos, o Consolador. Júlio, você foi sensacional. Deus abençoe a sua vida com mais vivacidade. Deus abençoe a Simone, a sua descendência também, as suas filhas, o seu genro. É especial como família, alguém que tem um trâmite tão importante na igreja, entender que também a Bíblia responde de forma muito apropriada em relação ao sofrimento. Agradecemos muito a sua vida e fomos muito enriquecidos neste programa com a sua participação, e muitos estarão transmitindo o que receberam neste tempo. Deus abençoe demais. Aleluia, isso mesmo. Inclusive, quero que você também possa aproveitar esse tema, e se você quiser, se aprofundar, a gente tem um livro dos nossos pais espirituais, Supere Suas Perdas. É verdade. Um livro muito especial, tá aqui no seu GC para você também, se puder, adquirir. E domingo que vem nós vamos estar com um novo convidado, pastor Felipe Santos, da nossa querida IC em São Paulo. Eu tenho certeza também que ele vai trazer uma palavra super vanguarda. Como que será que vai estar o cabelo dele? Super tecnológica, com um cabelo super inovador, e vai ser muito especial. Então fica aqui o nosso convite. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E se você está vivendo um momento de luto, de dor, de tristeza,
o Senhor está com você. O Senhor te ensinará a viver uma nova perspectiva, sempre do céu para a terra. Abençoamos você e sua casa e nos vemos domingo que vem. Deus te abençoe. Deus abençoe e nós acreditamos que a sua família existe para reinar em vida. Até mais.